Salmo de número 27, versículo 1. Diz assim a Bíblia: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Pai Santo, obrigado a Deus pela Tua palavra que está aqui diante de nós. Mais uma vez nesse dia, temos o privilégio de ouvi-la e estamos aqui desejosos, ansiosos, Pai, por receber de Ti o alimento espiritual. Não estamos aqui para ouvirmos histórias, filosofias, ensinamentos humanos, mas sim a Tua voz, que nos edifica, que nos alimenta a fé, que nos dá direção. Pai Santo, é isso que queremos ouvir. E para isso eu entrego minha vida em Tuas mãos, me coloco como um instrumento nas Tuas mãos, te pedindo o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, também sobre os meus irmãos, para que traga esclarecimento, ó Deus, da Tua palavra, traga revelação, derruba as barreiras, meu Deus, para que nada impeça a Tua palavra de fluir nesse lugar e agir no meio do Teu povo. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, você leu aqui comigo o versículo do Salmo 27, em que Davi faz afirmações e faz dois questionamentos. Ele diz que o Senhor é luz e salvação e pergunta: de quem eu terei medo? A quem temerei? Davi fala de fortaleza, que o Senhor é a fortaleza da sua vida. E Davi entendia bastante de fortalezas, de fortificações. Os hebreus conheciam muito bem, era comum naquela época cidades fortificadas, haviam várias. Quarta-feira, pastor Maurício pregou aqui sobre o rei Josafá, em que a cidade se viu ameaçada por grande multidão indo contra eles. E os hebreus muitas vezes eram também atacados, o povo de Deus era atacado na sua cidade fortificada e muitas vezes para conquistar a terra também atacou cidades fortificadas, então eram comuns. Vamos ver alguns exemplos no livro de Números, capítulo 13, versículo 28. Um exemplo que você conhece muito bem. Números, capítulo 13, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os 12 espias enviados por Moisés, antes de tomar a terra prometida, que foram enviados para espiar a terra. Eles viram essas cidades e relataram elas como muito grandes e fortificadas. Jericó era uma dessas cidades, também relatado lá em Josué, capítulo 6, versículo 5. Josué 6, 5, diz: E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Jericó era uma dessas cidades. Eles relatam que havia várias, e a cidade de Jerusalém, ela mesma, também era uma cidade fortificada. Agora, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 4 ao 9. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 11, do versículo 4 a 9, diz assim: Partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza,
pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Então a cidade de Jerusalém, ela própria era uma cidade fortificada. Você viu que ela se chamava Jebus antes de ser tomada, e era comum, Davi conhecia muito bem. E essas cidades, embora fossem comuns, elas eram caras para serem construídas e difíceis. Você há de concordar comigo que não havia, naquele tempo, os recursos que temos hoje de engenharia, com as máquinas, todas as técnicas que são possíveis para construir uma cidade fortificada no alto de um monte. Eram muros construídos com grandes pedras. Às vezes a cidade era elevada, um terreno difícil, né? Um terreno irregular, então era necessário levar pedras grandes e colocar sobre esse terreno, colocadas umas por cima das outras, e eles faziam uma argamassa para preencher os espaços, uma argamassa com betume ou com barro amassado. Então havia muita dificuldade para se construir uma cidade dessas. Essas cidades, quando construídas, elas tinham a necessidade de uma solidez, porque a intenção é que elas atuassem como uma barreira contra o inimigo que vinha atacar as cidades. Então haveria necessidade de solidez, muros grossos, uma estratégia para que não fosse fácil derrubar aquilo, não é? Havia necessidade também de que, se você cerca a sua cidade com medo de que você seja atacado, você não vai simplesmente cercá-la, você também tem que se municiar de armas e um exército capacitado para enfrentar esse inimigo. Quando ele vem contra você, você não fica simplesmente ali dentro, parado. Então havia necessidade de que se tivesse um exército treinado, capacitado e armas para enfrentar o inimigo de dentro da fortaleza. E se você também prevê que um inimigo vai te rodear e te sitiar, você tem que ter provisão. Você tem que pensar no suprimento. Se eles estão te rodeando, muito provavelmente eles vão cortar o seu suprimento. É a primeira coisa que se faz numa estratégia onde há reféns em algum lugar, num banco, onde a negociação é difícil. A primeira atitude da polícia é cortar a água e a luz. Sem água é difícil você resistir por muito tempo. Sem comida você até resiste por algum tempo, mas sem água é difícil. Então eles tinham que pensar, havia essa necessidade de suprimento de água, de armas e exército capacitado, de muros, solidez, construído num terreno difícil, muros espessos, grossos, uma estratégia para enfrentar o inimigo. Então, por causa de todas essas dificuldades, apenas as cidades maiores eram fortificadas. Não dava para cercar toda a cidadezinha pequena. As cidades grandes, elas eram cercadas, eram edificados os muros, mas as pequenas não. E cidade cercada tem um problema, não é, irmãos? Ela tem um terreno limitado. As casas vão sendo construídas enquanto há terreno, mas chega um momento que dentro do muro não tem mais. Então, começavam a aparecer as aldeias do lado de fora, aldeias menores, dependentes dessa cidade grande. E essas pessoas que habitavam nessas aldeias menores, quando viam um inimigo de longe se aproximando, elas corriam para dentro da fortaleza, mas eram dependentes das fortificações. Então, apenas as cidades maiores eram muradas. E hoje, também são comuns nas nossas vidas as fortificações. Eu falei para você que era para Davi, para os judeus, era comum para eles, naquela época, as cidades fortificadas. Mas para nós também, de uma certa maneira, são comuns. Não na maneira que era naquele tempo, né? Mas fazendo uma analogia, para nós hoje também vivemos em cidades fortificadas. Às vezes você
faz uma cidade fortificada em volta de você mesmo. Você se isola, você se fecha para o contato externo com as pessoas, você não quer se relacionar. Então você cria um sistema de defesa ao seu redor, onde você se isola numa muralha e que não consegue ter um convívio social. Eu, essa noite, tive um exemplo de que eu tentei fazer na minha casa uma fortificação isolada do ruído exterior, acusticamente isolada. Eu fechei janelas, fechei tudo que foi possível, tentei me fechar, fazer uma fortaleza na minha casa para poder passar uma noite não ouvindo o barulho de festas e de bailes que acontecem por aí, mas não fui feliz. Então, nós, na nossa vida, também construímos muralhas em torno de nós mesmos. Às vezes, as muralhas que vemos, que nos deparamos, são os problemas que se levantam diante de nós. Muitas vezes você encara um problema e vê diante de você uma muralha intransponível. Quando a gente jogava bola, quando eu era garoto, e no time adversário tinha um goleiro muito bom, a gente dizia, pô, esse cara é uma muralha. É difícil fazer gol, você chuta e bate nele e volta, ele defende tudo. Então você vê uma dificuldade, algo intransponível, e você muitas vezes vê maior do que ela realmente é. Vamos ver um exemplo na palavra em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. É o mesmo episódio que nós lemos no livro de Números. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Diz assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Os espias, os 10, menos Josué e Calebe, quando eles viram as muralhas de Jericó, eles viram como algo intransponível, né? Na quarta-feira, na pregação de Josafá, quando ele sabe da aproximação do inimigo, ele teve medo, mas ele também creu no Senhor. Ele também, ao mesmo tempo, viu Deus. É como diz aquele ditado que nós vemos por aí: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas para o seu problema o tamanho do seu Deus, né? Mas muitas vezes nós vemos os problemas que se levantam diante de nós como muralhas que se elevam até os céus. Porque naquele tempo, quando eram construídas as edificações, eles, com a estratégia de defesa, abriam um fosso na volta da cidade. Um fosso seco, que muitas vezes ele chegava a 80 metros de largura na parte de cima, 15 metros de profundidade, e embaixo, lá no fundo, 40 metros de largura. E quando você faz essa retirada de terra, você levanta uma quantidade enorme de terra, e com essa terra eles faziam uma elevação que também tinha 15 metros de altura, chamada escarpa. Era uma rampa que começava do fosso, e essa rampa eles colocavam pedras para dificultar o acesso, e só em cima dessa escarpa levantavam as muralhas. Então você faz a conta comigo: 15 metros de profundidade no fundo do fosso, mais 15 metros de escarpa, e depois as muralhas mais 15 metros. O cara lá do fundo do fosso olha para cima e vê 45 metros de altura. Então, de fato, naquela perspectiva, parece que se eleva até os céus, é intransponível, eu não vou conseguir vencer essa barreira. Então, às vezes, nós nos deparamos com os problemas da vida e temos o olhar da perspectiva lá do fundo do fosso. Olhamos para o problema de baixo para cima e julgamos que ele vai até o céu e é intransponível. Não fazemos como fez o povo de Judá com o rei Josafá, que creu no Senhor, entregou em Deus o seu problema. Não fizeram também assim os 10 espias, mas Josué e Calebe tiveram outra perspectiva da muralha. Eles viram de outra forma. Muralhas também, alguns têm como
esse cerco, essa segurança na sua vida, a sua posição social. Muitos se cercam, acham que estão cercados e protegidos por causa do sobrenome que tem na sua família, né? Faz aquela pergunta: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal, eu tenho isso, tenho aquilo. Muitos acham que a sua fortaleza é a sua sabedoria, o seu diploma, o seu intelecto, né? Eu sou fulano, eu tenho MBA, sou PhD, sou isso, sou aquilo. Muitos acham que o seu conhecimento é a sua fortaleza, e em torno disso eles estão seguros e ninguém pode atacá-los. E outros acham que a sua fortaleza é o seu dinheiro, os bens que ele possui. Então, também, por tudo que eles têm, a condição financeira, acham que isso, de fato, é o que os mantém seguros. Quanto mais têm, mais querem, e acham e depositam nisso a sua confiança. Veja o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 11. Provérbios 18, 11. Diz assim: os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. A Bíblia diz que os homens acham que o dinheiro, os bens do rico, fazem ele seguro, dão a ele segurança, não é? Mas Davi afirma que Deus, esse versículo 1 que nós lemos, é a sua fortaleza. Davi conhecia também muito bem fortalezas físicas, fortificações. Onde ele habitava era a cidade de Davi, a cidade forte, a cidade de Deus. Mas Davi, ainda assim, conhecendo tudo isso, ele reconhece que não era a sua capacidade militar, não era a sua condição financeira, porque Davi também tinha bens, era bem-sucedido, mas ele não confia nisso, nessas coisas. Nós hoje também vivemos numa cidade, num tempo tão violento, que nós também vivemos em verdadeiras fortificações, ou não? Nós nos cercamos, botamos na nossa casa alarme, cerca, cachorro, vigia, tudo que podemos, tudo que pudermos, nós colocamos na nossa casa. Alguns vivem em condomínios, de fato, que são verdadeiras fortalezas. Eu conversei com uma pessoa essa semana que ela dizia que no seu condomínio houve uma época em que os vigias faziam a ronda montados em cavalos. Imagina que estranho, no seu condomínio, na porta de sua casa, 2 homens andando a cavalo fazendo ronda. E já é estranho para mim, na Presidente Vargas, quando eu vejo a polícia montada. Imagina dentro do meu condomínio, um cavalo com uma fraldinha para não sujar as ruas do condomínio. Que coisa esquisita. Nós também vivemos isolados em verdadeiras fortalezas, mas Davi afirma que a verdadeira fortaleza da sua vida não era nada disso. No Salmo 27, que nós lemos, no versículo 1, Davi diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi reconhecia que não era a sua capacidade, o seu braço, a sua desenvoltura de ser bom guerreiro, nada disso. Davi sabia, como nós lemos no início, quando abrimos o culto, o Salmo 18, Davi também dizendo: o Senhor é o meu baluarte, é a minha rocha, Ele é o meu refúgio, é nele. Davi sabia muito bem que nele, em Deus, é que ele tinha fortaleza, não nas coisas físicas que temos ao nosso redor. Então, se Davi afirma isso para nós, aqui na palavra, que Deus é a fortaleza da sua vida, e se estamos nessa fortaleza, como é essa fortaleza? O que há dentro dela? Quais são as características dessa fortaleza? O que é que nós temos? Porque nós precisamos conhecer essa fortaleza se de fato estamos nela. A primeira coisa que nós vemos numa fortaleza
são as muralhas. É o que você primeiro vê. Se você for à China e ver a muralha que foi construída, uma coisa deslumbrante, quem chegava ali para invadir o território e se deparava com aquele muro, era a primeira coisa que via, né? Deus nos protege, irmãos. Essas muralhas que Davi diz que são a fortaleza de Deus, essas muralhas são as que nos protegem. Deus é essa muralha diante de nós. É Ele quem nos guarda. Muralhas têm muros espessos, largos, difíceis de serem penetrados. E Deus é essa muralha na nossa vida. Davi reconhecia isso, que Deus nos protege por todos os lados. Abra lá no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Zacarias aqui tem uma visão de Jerusalém celestial, e nessa visão ele vê que um homem vai medir Jerusalém para ver qual a sua largura, seu comprimento, e Deus diz a eles: eu serei um muro de fogo. No 4 ele diz: e lhe disse, corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, Deus é para Jerusalém celestial, nessa visão, um muro de fogo. Será como uma cidade sem muros, o que é difícil para nós hoje, no Rio de Janeiro, ver uma casa que não tem muro nenhum. Deus diz: olha, será tão segura a Jerusalém celestial, que será como uma cidade sem muros, porque eu serei um muro de fogo em redor dela. E nós habitaremos nessa cidade, e Deus diz que Ele mesmo será no meio dela a sua glória. Então Deus nos protege por todos os lados com esse muro de fogo que é Ele mesmo. No Salmo 139, versículo 5, diz o seguinte: Salmo 139, versículo 5, diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então Deus é essa muralha em volta de nós, nos cercando, nos protegendo da penetração do inimigo. Deus nos cerca. Jó era cercado como uma sebe. Se você ler depois no livro de Jó, Satanás, quando chega diante de Deus e Deus diz a ele: você está vendo o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é correto, como ele é íntegro? E Satanás diz: também você cercou ele com uma sebe? Permita que ele seja atingido, tira o que ele tem e você vai ver como ele vai blasfemar o teu nome. Então, Jó era cercado por Deus com uma sebe, com um muro. Uma sebe, se eu não me engano, é um muro feito de umas plantas, como se fossem uns arbustos, nos cercando. Então, era um muro na volta de Jó, o protegendo, que Satanás não pôde transpor esse muro, senão pela permissão de Deus. Deus diz assim: então vai lá e toca no que ele tem, tira o que ele tem, eu permito. Mas sem essa permissão, Satanás nada podia fazer. Então Jó era cercado também por uma sebe, assim como nós somos. Eu e você somos cercados por Deus por uma muralha. É algo que nos cerca e nos rodeia. E Davi reconhecia que era guardado por Deus. Lá no Salmo 27, que nós lemos, nos outros versículos 2, 3 e 5, diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O versículo 5 diz:
pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então Davi reconhece, seguindo o Salmo 27, que ainda que os malfeitores o cerquem, ainda que se acampem em volta dessa cidade fortificada, ele não vai ter temor no coração. Como ele diz no Salmo, no versículo 1, a quem temerei? Eu não vou temer. Ainda que estoure contra mim a guerra, eu vou ter confiança, porque eu confio que Deus é a minha fortaleza. Eu confio que Ele é quem me guarda. Não é o meu exército, não é a minha capacidade, não é o meu intelecto, meu dinheiro, meu nome, não é nada disso. É Deus quem me guarda. Se Deus não quiser, não há como o inimigo penetrar. Porque no dia da adversidade, Deus oculta os seus filhos no seu pavilhão, no seu recôndito. Ele nos toma pela mão e nos esconde, nos guarda. Então, não há como o inimigo penetrar nessa fortaleza. Nós precisamos entender essa guarda de Deus. Como o caso de Eliseu, que foi cercado por um exército inimigo, e Geazi fica com o coração temeroso, e Eliseu, quando abre os olhos e vê, diz assim: não temas, porque é maior o que está conosco do que o que está com eles. E quando Eliseu pede a Deus que abra os olhos de Geazi, Geazi vê aqueles homens, aquele exército todo de carros de fogo e cavalos cercando Eliseu. Nos falta essa visão espiritual. Essa visão é que nos falta. Nós não temos essa visão. Está aí no segundo livro de Reis, capítulo 6, para você ler. Nós muitas vezes olhamos para o exército inimigo, mas não nos lembramos que temos essa muralha em volta de nós. Nós precisamos manter essa confiança de que Deus é quem nos guarda. Então, se a muralha dos homens pode ser invadida a qualquer momento, porque os homens depositam a sua confiança naquilo que construíram. Babilônia era assim, achava que poderia manter cativos seus habitantes para todo sempre, mas Babilônia, que era cercado por um rio e servia de fosso e também de provisão, ela também foi tomada pelo rei Ciro. Ele desviou o curso do rio Eufrates, e assim cortou a provisão de Babilônia, e assim ele pôde invadir a cidade e a tomou. Mas a cidade de Deus, somente quando Ele permite. Jerusalém só foi tomada quando Deus permitiu, por causa da idolatria, por causa dos erros, das decisões erradas do seu povo. Mas, se não for da vontade de Deus, não há como penetrar nessa muralha. Amém? Então, essa fortaleza que nos cerca, a primeira coisa que vemos são as muralhas. O que mais há numa fortificação? Há torres. Você que joga xadrez sabe que tem a torrezinha lá, não é? O objetivo da torre, irmãos, é dar uma visão e posição privilegiada para quem está lá. A torre, ela ultrapassava às vezes 3 metros de altura do alto da muralha. Então a muralha já era alta e a torre mais alta ainda. Quem estava lá em cima tinha uma posição privilegiada, porque na hora que vinha o inimigo, ele conseguia atacar esse inimigo de cima para baixo, com flechas, jogando pedras, com os seus armamentos, e quem estava embaixo, no fundo do fosso, as flechas sequer alcançavam, sequer ultrapassavam a altura da muralha. Então, o objetivo da torre, de quem ficava lá em cima, era dar uma posição privilegiada e uma visão privilegiada também. Porque quem estava no alto da torre tinha a obrigação de observar e ver ao longe quando o inimigo se aproximava. E essa pessoa tinha a obrigação de alertar as pessoas. Então, há torres também
O objetivo da torre é nos dar visão. E quem é nessa fortaleza a nossa torre? O Salmo 61, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Então Deus é a nossa torre. Deus nos coloca nessa posição privilegiada. Provérbios, que nós lemos também, capítulo 18, no versículo 10, diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então Deus é a nossa torre. Ele nos coloca numa posição privilegiada. Ele nos alça a uma posição mais alta para que a gente vigie a aproximação do inimigo. Veja, Deus é a fortaleza, Ele é a muralha que nos protege, Ele é a torre, mas quem está no alto da torre vigiando é você, sou eu. Eu é que tenho que vigiar. Ele me coloca lá em cima para que eu tenha uma visão privilegiada. Veja a diferença da perspectiva de um homem que está no alto da torre para o que está lá no fundo do fosso, como eram os espias. Os espias viam a torre assim, e quem estava no alto da torre olha para ele assim. Eu já estive no alto de uma torre chamada Torre de Hércules. Eu não sei exatamente a altura que ela tem, mas eu de lá de cima vi a minha mãe, que você tem que subir de escadas. Eu vi a minha mãe que ficava lá embaixo, ela parecia uma formiguinha. A diferença da perspectiva de ver o problema é muito grande. É assim que Deus vê os nossos problemas. Ele vê os nossos problemas desse tamaninho. E Ele te coloca nessa posição privilegiada para que você também tenha a visão do problema. Olha, o seu problema é pequeno. Não fique achando que o problema é impossível de ser solucionado, porque eu sou a sua torre. E eu te coloco lá em cima, numa posição privilegiada. Tanto para que você veja o seu problema como ele realmente é, como para que você tenha a possibilidade de observar esse problema se aproximando. Então, nós somos os vigias da torre. Não diz a palavra vigiai e orai? É você que tem que vigiar. Você é colocado no alto da torre por Deus. Mas é você quem é o vigia. Você é o vigia da sua casa, dos seus filhos. Nós aqui dentro somos vigias também uns dos outros. Por que não? Se eu vejo que na sua vida há um problema se aproximando, por que eu não posso te alertar? Nós não somos os atalaias que gritamos quando o inimigo se aproxima? Por que nós não nos exortamos e não dizemos para o outro: olha, irmão, está acontecendo isso, presta atenção, porque isso vai te trazer problema. Mas às vezes a gente vê o problema na vida do irmão, algo que lá na frente pode acontecer, mas nós não avisamos. Nós muitas vezes ainda pensamos assim: isso vai dar problema para ele, mas tomara que ele se estrepe mesmo, porque eu não gosto dele. Às vezes nós pensamos assim. Mas nós estamos dentro de uma fortaleza, uma única fortaleza que é Deus. E nós somos os vigias das torres. E nós alertamos quando há aproximação do perigo, do inimigo. E nós vigiamos para as nossas vidas, mas também podemos alertar de um irmão que está desatento e não vê o inimigo se aproximando. Amém? Terceira coisa que eu vejo que há numa fortaleza: há uma comunidade, como nós falamos aqui. Nós somos vigias e temos a obrigação de falar uns para os outros. Porque dentro de uma cidade, há várias casas, há muitas moradas. Recentemente aqui foi pregado daquela viúva que perdeu um marido e foi procurar o profeta, e o profeta traz para ela a solução: olha, vai buscar vasilhas vazias e não poucas,
e ela sai batendo de porta em porta lá nos seus vizinhos, pedindo as vasilhas emprestadas. Há uma comunidade dentro dessa fortaleza. Há outras casas. E nós é quem somos essa comunidade. Porque nós somos a comunidade que irá morar naquela Jerusalém celestial que nós lemos aqui, em que haverá um muro de fogo, que é o Senhor, e Deus habitará no meio de nós, no meio de tantos homens e animais que terá naquela cidade. Nós somos essa comunidade que vai morar na Jerusalém. Eu vou ser seu vizinho lá. Então, se eu vou ser seu vizinho lá, por que eu já não sou seu vizinho aqui? Por que eu não tenho um bom relacionamento com você? Porque nós não temos esse relacionamento. Dentro de uma fortaleza há uma comunidade. Nós somos uma congregação, um ajuntamento que se reúne não somente para um culto nos domingos e nas quartas-feiras, mas nos reunimos também nos momentos bons, como temos aí os irmãos voltando de um passeio, eles se reuniram e foram se divertir, brincar, né? Há os momentos bons, nos reunimos assim também, mas nos reunimos também nos momentos ruins. Nós de vez em quando vamos nos encontrar em enterros, irmãos, e nós temos que nos consolar. Paulo diz aos Romanos: chorai com os que choram e sorrir com os que sorriem. Então é muito bom quando a gente compartilha dos bons momentos, mas é triste quando a gente compartilha dos momentos ruins. Mas nós é que somos essa congregação que tem que se ajuntar, de fato, no sentido mais estrito da palavra, de comum unidade, da igreja mais junta, mais congregada, mais família. Nós somos essa comunidade que habita nessa fortaleza. Nós somos o povo que trabalha junto para superar as dificuldades. Eu tenho que trabalhar com você na sua dificuldade, ajudar você nesse momento difícil, ruim que você está enfrentando, ainda que seja com oração. Mas para isso é necessário que você compartilhe com os outros da sua necessidade, do seu problema. Que você diga: olha, eu estou passando por um problema, por uma dificuldade. Compartilhe com a pessoa. Nós somos esse povo que tem que cooperar também para superar essas dificuldades. Nós falamos aqui na sexta-feira do exemplo de Ezequias, e vamos ler daqui a pouco um versículo. Ezequias, quando se viu cercado também pelos assírios, todo o povo vai e o ajuda para tomar as providências necessárias, tapar as fontes dos assírios, para que eles não tivessem acesso à água, tapar as brechas, fazer o que é necessário, mas todo o povo tem que se ajuntar. Todo mundo que está nessa comunidade tem que se ajuntar. Nós não podemos viver aqui separados, como cada um no seu ministério. Nós cooperamos, somos todos ligados, trabalhamos junto. Nós somos esse povo. O exemplo de Neemias também, que conseguiu motivar o povo a reconstruir os muros que estavam assolados. Nós somos esse povo que trabalha junto para levar essa igreja adiante, para cumprir os propósitos de Deus, para os desafios que ela tem para esse bairro. Nós temos que cooperar. E se há muitas moradas nessa fortaleza, há muitas casas, muitos vizinhos, mas há uma só família. Nós somos como uma família vivendo em várias casas. Nós temos que nos ver assim, como uma comunidade celestial, que vai herdar Jerusalém celestial, mas que já é uma comunidade, que desfruta de uma fortaleza, que vive numa fortaleza que é Deus. Então nós temos que ter essa visão espiritual. Outra coisa que há numa fortaleza é governo e suprimento. Dentro de uma fortaleza, de uma cidade fortificada, alguém mandava. Não havia dentro da cidade a possibilidade de que uma outra pessoa governasse. Ezequias, ele soube lidar com a situação,
porque ele disse ao povo exatamente o que fazer. Nós também falamos aqui na sexta-feira, é necessário tomar cuidado quando você vai decidir quem vai governar sobre você. O povo pediu a Samuel um rei para reinar sobre eles, para que eles fossem como todos os outros povos. Mas Samuel alertou: é isso mesmo que vocês querem? Porque quem reina hoje sobre vocês é Deus. Vocês querem que um outro homem reine sobre vocês? Um ser humano que vai fazer as suas filhas de escravos, vai tomar os seus bens, vai entrar na sua casa? É isso que vocês querem? E o povo diz: não, nos dá um rei para que governe sobre nós como todos os outros. Então nós temos que tomar cuidado quando nós decidimos quem é que vai governar sobre nós. Se nós não queremos que Deus governe as nossas vidas, então eu não estou nessa fortaleza que Davi disse. Porque se eu estou na fortaleza que é Deus, quem governa lá é Ele. É Ele quem diz o que fazer. Não cabe na minha cabeça morar no estado do Rio de Janeiro e quem mandar aqui seja o Geraldo Alckmin. Não cabe na minha cabeça isso. Não tem como eu habitar no Brasil e quem mandar aqui seja o Barack Obama. Pelo menos não oficialmente. Mas quem manda aqui são os poderes executivo, legislativo, judiciário. É assim o nosso sistema de poder. Então, dentro de uma fortaleza há um governo, e esse governo é Deus. Ezequias soube lidar com a situação, como nós lemos na sexta-feira. Abra lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Do versículo 1 ao 8. Nós lemos sexta-feira esse versículo. Segundo livro das Crônicas diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também um muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, veja como Ezequias é quem governava, e é ele quem soube lidar com a situação. É ele quem instruiu o povo, cobrou ânimo, tomou as atitudes necessárias para se defender de Senaqueribe. Foi ele quem, com os príncipes, decidiu tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Veja que atitude importante que ele tomou, que nós falamos aqui na sexta-feira. Muitas vezes nós vemos o inimigo se aproximar de nós e nós permitimos, ainda deixamos alimento para o inimigo ficar ali nos cercando. A palavra diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Então ele anda ao nosso redor. O problema é que nós, muitas vezes, colocamos leite para esse gatinho. E ele vai se mantendo ali. Enquanto a gente vai botando leitinho, um bifinho, ele vai ficando ali ao nosso redor. Ezequias faz o seguinte: não, tapa todas as fontes de água que tem aí em redor.
Por que eu vou deixar os assírios beberem água? Não, deixa eles com sede. Eles não querem nos sitiar? Deixa eles com sede. Corta todo o suprimento deles, porque o nosso aqui dentro está garantido. Ezequias fez uma obra maravilhosa, levando água da fonte por um túnel de mais de 500 metros, se não me engano, entre rochas, até o tanque de Siloé. Então eles ali dentro poderiam passar muito tempo abastecidos com água. Já os assírios, corta as águas deles, tapa tudo desses malditos. Nós devemos assim também não dar suprimento para o inimigo que está ali ao nosso redor. Mas ele é quem governou. Ele é quem tomou as decisões. Então, dentro dessa nossa fortaleza, dentro desse lugar que habitamos, estamos seguros. Deus é quem governa. E Ele é quem é a nossa provisão. O Salmo 23 não diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Não é Ele quem é o meu escudo forte? Eu não sou governado por Ele, não é Ele quem me diz o que fazer? O pastor na quarta-feira pregou sobre Josafá e Deus disse exatamente o que eles tinham que fazer. Não façam nada, fiquem parados, vão lá diante do inimigo e fiquem parados, deixa o resto comigo. Deus é quem manda. Agora, se você está na fortaleza, se você quer estar dentro dessa fortaleza, deixe que Deus governe a sua vida. Não queira que outro governe ou você mesmo seja o governante, porque se assim for, você está do lado de fora. Ou você está dentro, ou você está fora. Se você está dentro, quem governa é Deus. É Ele quem diz o que fazer. Vamos ler no 2º livro de Reis, capítulo 19. Segundo livro de Reis, capítulo 19, do versículo 20 ao 22, e depois o versículo 28, diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. O versículo 28 diz: Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus diz assim para Ezequias, através de Isaías. Deus ouviu acerca do Senaqueribe, acerca daquilo que você pediu. Deus já estava vendo, Deus já sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Agora, a palavra que Deus fala a respeito dele é que a quem ele está afrontando? A ninguém mais, senão a Deus mesmo. Deus diz: é contra o Santo de Israel, é contra mim que ele alça a voz e arrogantemente ergue os olhos. Contra o Santo de Israel. Então Deus, que é o governante, diz para nós assim: olha, não é com você, é comigo. Ele afronta a mim, não é a você. Você está na minha fortaleza. Se ele vem te atacar, ele está me afrontando. Então deixa comigo, deixa que eu farei com ele. Deus diz aqui a respeito de Senaqueribe: por causa do seu furor contra mim e por causa da sua arrogância, eu vou pôr o meu anzol no nariz dele e o meu freio na boca, e vou fazer voltar pelo caminho por onde ele veio. Então, o inimigo que vem contra nós, se nós estamos nessa fortaleza, Deus é quem nos diz o que fazer e nos diz assim: olha, primeiro ele vem contra mim, não contra você. Ele não está perseguindo você, ele está perseguindo a igreja. E eu te digo,
deixa que eu vou fazer ele voltar pelo caminho por onde ele veio. Eu vou pôr nele o freio e o anzol. Então, Deus é quem diz o que fazer. Não sou eu que tomo as atitudes, não sou eu que acho que vou fazer, que vou decidir, que vou partir para cima, que vou usar essa e aquela estratégia. Não. Eu permaneço dentro da fortaleza. Eu permaneço ali e vejo o que o governante, quem é que manda, me diz o que fazer. E ele vai fazer. Amém? O último ponto que há numa fortaleza: toda fortaleza tem um lugar para entrar, uma porta. E a porta é a parte mais frágil da fortaleza. A porta, ela era feita de madeira. E algumas portas eram revestidas de metal, porque a estratégia deles era botar fogo na porta, para que essa porta queimasse e eles pudessem entrar. Aí inventaram o ariete, aquela estaca enorme, que eles saíam correndo com ela e batendo na porta para derrubar. E para isso o fosso na volta dificultava muito, porque enquanto eles estavam armando ali o ariete, e a condição para eles chegar e subir aquela ladeira até chegar na porta, quem estava lá de cima mandava flecha, mandava tudo que podia. Eles não conseguiam, não tinham condição. Então a preocupação é a porta, que era a parte mais frágil. E nessa fortaleza que nós habitamos, justamente porque a porta é a parte mais frágil da fortaleza, nessa fortaleza em que habitamos, a porta é Jesus. Ele é quem está na entrada da fortaleza. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. João 10, 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus se autodenomina como a porta, e nessa passagem, no capítulo 10, ele diz que ele é o pastor das ovelhas, e as ovelhas, quando entram no aprisco, não sabem, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, porque não passa pela porta. Então, às vezes quem quer entrar na muralha acha que pode entrar pulando o muro, passando por outro lado, mas esse é um ladrão, é o salteador, não é a ovelha. Mas ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então Jesus propõe uma parábola como ele sendo uma porta e ele sendo um pastor das ovelhas. Quando o pastor das ovelhas levava elas para fora em outras pastagens, os apriscos eram construídos como uns muros também de pedras, a meia altura, assim mais ou menos, pedras colocadas umas sobre as outras, e isso ficava no campo, fora. E o pastor, quando queria reunir, ele colocava as ovelhas para dentro daquele aprisco, mas esse aprisco não tinha porta. A porta era o pastor. Ele é quem ficava na porta do aprisco quando ele via uma ameaça para as ovelhas. Ele ficava ali, na porta. Por isso que Jesus diz: o pastor dá vida pelas suas ovelhas, porque o pastor defende as ovelhas. Ele fica ali impedindo que a ameaça entre no aprisco e tome as ovelhas. Davi, por isso disse: eu matei o leão e o urso, porque elas queriam atacar as ovelhas. E Davi estava ali na porta, para passar por cima de mim, pegar as minhas ovelhas só por cima do meu cadáver. Então Davi vai ao encontro do leão e do urso e luta com eles para defender as ovelhas. E Jesus diz a mesma coisa: eu sou a porta, eu estou na porta do aprisco.
para entrar aqui tem que passar por cima de mim. Tem que me vencer primeiro. E eu te pergunto, tem como vencer Jesus? Tem como passar por cima dele se ele é a porta? Não tem como. Por isso Jesus é a porta da fortaleza. Ele é o caminho para entrar. Se você quer entrar pulando o muro de outro jeito, você é ladrão, é salteador. Você tem que entrar pela porta. Tem que entrar por Jesus. Ele é o caminho para a fortaleza. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem para a fortaleza, senão por mim. Então Jesus é a porta dessa fortaleza, que todos nós um dia entramos por ela. E agora, já que passamos por essa porta, estamos dentro dessa fortaleza, estamos seguros então. Primeiro porque as muralhas são espessas, impenetráveis, não tem como furar. Segundo porque há torres, e nós estamos em cima delas vigiando. Terceiro que há uma porta, que das humanas é a parte mais frágil, mas quem está ali é Jesus, e não tem como o inimigo entrar por ali. Então eu lá dentro estou seguro. Se eu estou na fortaleza, eu estou seguro. Se você quer sair da fortaleza, problema seu. Não conte com a segurança. Quem estava nas aldeias menores ali do lado de fora, quando via o inimigo chegar de longe, corria para dentro da fortaleza. Se quisesse ficar do lado de fora, por sua conta e risco, não tem como eu te defender aí fora. Aí não tem fortaleza, aí não tem muro, mas aqui dentro tem. Então eles corriam para dentro da fortaleza. Muitos acham que para entrar nessa fortaleza há umas entradas ocultas, há um ocultismo, há entradas secretas, atalhos. Nos filmes sempre tem uma entrada secreta, né? Sempre tem um cara que conhece. Não, tem um túnel subterrâneo, tem uma tampa, um bueiro, sempre tem um meio de entrar na fortaleza, que não pela porta. Mas nessa fortaleza não tem atalho. Não tem outra maneira de entrar, a não ser pela porta. Uma porta que não há como arrombar, porque é Jesus quem está ali. Veja o que o segundo livro dos Reis, no capítulo 19, diz, para a gente encerrar. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Do versículo 32 ao 34. Segundo Reis 19, do 32 ao 34, diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Deus diz a mesma coisa para nós hoje. Se nós já podemos desfrutar dessa fortaleza, se nós já estamos nela, já passamos pela porta que é Jesus, podemos ter a certeza que Davi teve no versículo 1 do 27. Porque Deus diz assim, olha, ele pode até te cercar, mas ele aqui dentro não entra. Ele não virá contra ela com escudo, não vai levantar tranqueiras, não lançará flecha alguma. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Então Deus diz para você hoje, se você está nessa fortaleza, que é Ele, Deus, Ele diz para você, nessa cidade não entrará. Então tenha certeza, tenha essa visão espiritual que Eliseu teve, que pediu a Gease, que abra os nossos olhos e a gente veja essa
esses muros ao nosso redor, para que a gente veja o problema do alto da torre de uma outra perspectiva, vendo o problema pequeno, nosso inimigo pequeno, para que a gente tenha certeza que não há como passar pelos muros, não há como arrombar a porta. Lá dentro nós estamos seguros. Não há como lançar flecha. Tem muita gente que tem medo, pavoroso. Tem algumas correntes que dizem assim: não, porque fizeram um trabalho de macumba contra você. Olha, eu digo, fez, que pena, gastou dinheiro, mataram galinha e não vai adiantar de nada, porque não vai me atingir. Porque se eu estou dentro da fortaleza e se contra mim não vai chegar flecha nenhuma, quem eu vou temer? Davi perguntava: a quem temerei? De quem eu terei medo? Agora, se porventura me atingir, Deus permitiu. Como permitiu com Jó, com algum propósito, para nos mostrar, nos ensinar, nos tratar. Então, se nós estamos na fortaleza, veja bem, se estamos na fortaleza, isso é muito importante. Se você está na fortaleza, é Deus quem governa a sua vida. É por Jesus que você tem que entrar. Ele é quem tem que mandar. Você tem que entender que há uma comunidade. Não dá para permanecer nessa fortaleza e não ver que tem uma pessoa do seu lado, morando ao seu lado, vivendo ao seu lado, que tem problemas também e que vê você e às vezes quer te ajudar, quer conversar contigo. Não dá para passar despercebido nessa comunidade. Nós temos que entender tudo isso que há nessa fortaleza. Entender que há suprimento nessa fortaleza. Nessa fortaleza nós temos alimento, que é a palavra de Deus. É ela quem nos alimenta, é por ela que nos mantemos de pé, andamos, vamos de fé em fé. É nela que temos o alimento. Agora, se você não quer um desses elementos, é uma indicação forte de que você não está na fortaleza. Se te acontecer algo, e se você se vir sozinho, e o inimigo te tomando e te assaltando, não culpe a fortaleza. Veja se há algum ponto na sua vida em que isso não está sendo cumprido. Não tente outros caminhos para essa fortaleza. Não tente pular muro. Não tente entrar por um alçapão, por um bueiro, por uma passagem secreta. Não tente. Entre somente pela porta. Não confie na segurança humana. Não confie, não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie nos seus bens. Não se sinta seguro com isso. A palavra de Deus diz que se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não estiver tomando conta, em vão você vigia. Você até quer vigiar, mas você não está lá no alto da torre. Aí você não consegue vigiar, porque Deus, que é a torre, não está te levantando no lugar em que você deveria estar. Então não confie na segurança humana. Vigie, seja alerta, essa função é sua. Vigie a sua vida, o inimigo que chega contra você. Vigie também do seu irmão. O vigie que eu digo não é tomar conta da vida do seu irmão, não é fofocar da vida do seu irmão, porque às vezes a gente acha que o que está para acontecer na vida do nosso irmão é errado, que vai elevar ele. Não, veja com olhos espirituais. Alerte o seu irmão pelo Espírito, em amor. Não chega para ele com uma pedra e dizer: não, tu vai se ferrar, não, que você vai... Oh. Não, com olhos espirituais, com palavras certas, com unção, mostrando para ele, alertando, abrindo seus olhos. E finalmente, renda-se ao governo de Deus. Renda-se a Ele. Permita que Ele mande na sua vida e que Ele te diga o que você tem que fazer. Confie somente nele e assim viverás. Assim teremos segurança. Assim poderemos dizer como Davi disse no Salmo 18 e no Salmo 27, que
que Deus é a minha fortaleza. Quem temerei? Se eu estou ali guardado, se Ele está à minha volta, vigiando, Ele não dormita nem dorme, Ele está me guardando 24 horas por dia. Confie no governo de Deus e renda-se a Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Deus, nós estamos gratos, Pai, pela palavra que ouvimos. Primeiro na quarta-feira, Deus, que nos trouxe um ensinamento maravilhoso acerca de como devemos enfrentar os inimigos que se aproximam de nós. Devemos olhar para o Senhor primeiro. Até é possível termos medo no momento em que tomamos conhecimento das coisas que vêm, mas confiamos em Ti, entregamos ao Senhor as nossas vidas, porque hoje nós entendemos que há uma fortaleza, em que nós habitamos nessa fortaleza. Primeiro porque entramos pela porta dela, que é Jesus, uma porta intransponível, que não pode ser derrubada, porque Ele já deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele nos defende da entrada do inimigo. E essas muralhas espessas que estão ao nosso redor não permitem que haja alguma flecha, que haja escudo contra nós. Não há permissão de Deus. Ali estamos escondidos. Muitas fortalezas ainda tinham uma outra cidadela dentro da cidade forte. E nós queremos habitar nessa cidadela, mais próximos do Senhor, guardados por Ti, cientes de que o Senhor está vigilante, nos alçando num lugar mais alto, para que tenhamos uma visão privilegiada como o Senhor tem dos nossos problemas. Temos uma perspectiva diferente, meu Deus, daquilo que nos sobrevém, porque muitas vezes os problemas se agigantam diante de nós, e nós só vemos a muralha, nos colocamos no fundo do fosso, vendo aquela muralha intransponível diante de nós. Mas o Senhor quer que estejamos do lado de dentro da fortaleza, no lugar alto, onde o Senhor nos mostra quão pequenos são diante de Ti os nossos problemas. É nela que queremos habitar, é sobre o Teu governo que queremos viver, é em Ti que queremos confiar, não nos nossos poderes humanos, não no nosso dinheiro, no nosso intelecto, mas somente no Senhor. Nos dá essa visão espiritual, meu Deus. Nos dá, ó Deus, essa visão que ao nosso redor há cavalos e carruagens de fogo nos guardando. Maior é o que está conosco. Não há braço de carne conosco, há o braço forte do Senhor nos guardando. Dá essa visão espiritual ao Teu povo, meu Deus. Nos guarda, continua falando conosco ao longo dessa semana. Nós oramos juntos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.